Fala, Rovai, o editorial do Fórum 11:30, queridas e querides. Eis que o Lula foi à Volkswagen para anunciar um programa de investimento da empresa de 16 bilhões de dólares, um volume absolutamente fora dos padrões da última década de investimentos de empresas no Brasil, com honras e pompas. Mas o que virou manchete foi uma fala do presidente da República em que ele usa de ironia e para elogiar, para destacar a presença de uma mulher negra naquele ambiente, sendo premiada pela empresa para receber uma bolsa de estudo na Alemanha. Talvez você possa dizer, poxa, o presidente não precisava ter sido irônico, o Lula poderia tomar mais cuidado ao fazer certas metáforas, mas atribuir à frase do Lula uma conotação racista é tudo o que a extrema-direita quer para naturalizar o racismo no Brasil. Porque aí, se o que o Lula falou é racismo, isso dá tranquilidade para o Bolsonaro falar em arrobas, 8 arrobas negros que não serviu nem para procriar num quilombo e que tinham 8 arrobas, 7 arrobas, sei lá quantas arrobas. Falar isso, inclusive, num espaço na hebraica, um espaço judaico, né, de pessoas, de judeus, a diáspora aqui no Brasil, ou seja, o povo que foi vítima de uma segregação atroz. E ali, Bolsonaro foi aplaudido, registre-se, por cometer isso. Eu vou ler aqui, muitos jornalistas já falaram disso, mas eu vou ler aqui para vocês a frase na íntegra do presidente. Essa moça bonita que está aqui, primeiro, moça bonita, né? Lula elogia a menina e sem nenhum nível de preconceito. Eu estava perguntando que essa moça sentada, que eu não ouvi ninguém falar o nome dela, eu falei, ela é cantora? Ela vai cantar? Aí perguntei, me responderam, não, não vai ter música. Então ela vai batucar alguma coisa? É aí que pegaram, eu vou falar disso mais para frente. Um afrodescendente assim gosta de um batuque, de um tambor. Afrodescendente não gosta de batuque de tambor? Tem preconceito nisso? É cultura afro ou não o tambor? Ou a gente vai estigmatizar o tambor como algo que não é cultural? Também não é. Então eu falei, nossa, é namorada de alguém. Também não é. Vamos lá. A jovem Asvida ser premiada pelo seu trabalho como aprendiz na Volkswagen, está aqui na matéria. O que é que essa moça? Essa moça foi premiada como a mais importante aprendiz dessa empresa e ganhou um prêmio na Alemanha. Sim, e muito provavelmente ganhou esse prêmio, claro, por méritos próprios, sempre, aliás, as pessoas têm que ter méritos para conseguir alcançar certas coisas, mas não são só os méritos próprios, não é só a meritocracia que explica certas coisas. E talvez na história dessa moça esteja lá o Bolsa Família, esteja lá o programa de cotas nas universidades, tem o ProUni, eu não sei. Pode ser que não, pode ser que seja filha de rico, de um negro rico, que no Brasil é muito difícil, porque as castas brasileiras sociais também são raciais. Há um impedimento para que meninas e meninos negros tenham
a mesma condição de disputa na sociedade do que meninas e meninos brancos. É disso que Lula estava falando. O que que essa... Primeiro que era uma menina. Ele se surpreendeu porque ali não havia inclusão de jovens naquela mesa, naquele espaço do palanque. Então, a surpresa também que uma menina tão jovem, Lula diz isso, está fazendo ali. Ela é bonita, ela é negra. É evidente que ele está dizendo, chamando atenção para o fato dela ser negra. E qual é o problema de um presidente da República chamar a atenção de que tem uma menina negra em posição de destaque, num espaço absolutamente tomado por homens brancos e tradicionalmente de média idade? O que que Lula fez de criminoso? Isso virou tema de debate em vários jornais, na televisão, até o Flávio Bolsonaro, eis que surge lá das catacumbas do inferno racial. O senador Rachadinha, cujo pai é autor das frases mais grotescas sobre questão racial no Brasil, e fala o seguinte: veja, isso é racismo. Está lá, frase do Flávio. Lula não tem nada de inocente. Ao invés de prestigiar a jovem pelo prêmio, ele limitou a uma visão preconceituosa e medíocre. Medíocre. Flávio Bolsonaro chamando alguém de medíocre. O presidente da República. E entre essas outras coisas, esses desvairios, a gente teve jornalista sério, pessoa que costuma ter posições bastante interessantes em espaços como a Globo News, querendo dar aula de letramento racial para o Lula e mandando o Lula estudar. Como se os programas históricos no Brasil de diminuição do fosso entre negros e brancos não tivessem sido realizados por esse analfabeto funcional de racismo, né, colega? Foi por quem? Qual foi o presidente que mais fez pelo povo negro na história do Brasil? Quer dizer, as pessoas estão tomando a parte pelo todo e fazendo discursos absolutamente fora do tom, porque o Lula chamou a atenção para a presença, de uma jovem, dois, negra, num espaço sempre tomado por homens brancos de média idade, numa empresa, aliás, alemã. Caros, onde tem racismo nisso? A gente precisa tomar cuidado. E Lula não é um cidadão que não possa cometer erros. Ele comete várias vezes. Foi criticado por esse blogueiro, por exemplo. Aqui, muitas vezes, no primeiro governo de Lula, eu estava no Palácio do Planalto e conversava com uma pessoa sobre entrevistas de ministros, e ele me disse o seguinte: é muito mais fácil os ministros darem entrevista para jornalistas críticos de direita do que de esquerda, na faixa em que você se inclui. Por isso, não fique triste se você não for ser atendido por ministros, secretários de Estado para pautar reportagens, para que eles sejam frutos de entrevista ou de matérias. Eles vão preferir falar com jornalistas críticos de direita. Era na posição onde eu me encontrava e que me encontro, fazendo as críticas necessárias a partir de que elas sejam justas. Há problemas na política econômica do Lula? Critique. Há problemas na área social? Críticas. Lula falou alguma coisa que você considera uma bobagem? Diga. Mas não force a mão. Num caso como esse, quer dizer, a própria história do presidente deveria ser o suficiente para levar em consideração o contexto que ele disse a frase. E o contexto era esse. Não existe racismo na frase do Lula. O resto
é conversa para boi dormir. Era o que tínhamos para hoje nesse Fala Rovai. Beijos, beijos e beijos a todas, todos e todos.